Se a gente contar, eu estou a 5 graus de separação do Michael Jackson. To me and say things like, you know, my cousin made up a game about you. I'm so hungover, man. I was in a bar last night and we were playing your game. I got shit-faced and I'm a mess. Sabe quando dizem que o mundo realmente ele é pequeno? Então, essa daqui é uma teoria que eu me pego pensando com mais frequência do que eu imaginaria. Sabe quando teve aquela moda que falavam que qual que é o Império Romano dos homens, de que talvez os homens pensem sobre o Império Romano com mais frequência do que a gente imagina? Pois é, eu acho que o meu Império Romano seria os 6 graus de separação, e é por isso que eu resolvi fazer um vídeo falando sobre isso. Então vai aqui uma breve explicação sobre os 6 graus de separação. Olá, minhas paixões, tudo bem com vocês? Talvez você que esteja me assistindo nunca tenha ouvido falar sobre os 6 graus de separação, ou até tenha ouvido falar, mas como é um negócio um pouco complicado de entender, eu até demorei um tempo para entender quando eu fui pesquisar sobre isso, eu achei muito interessante de falar um pouco aqui sobre ele, para você entender o quanto isso faz parte da vida de todo mundo hoje. A real é que ele está presente na nossa vida em todas as conexões que tem ligação com qualquer tipo de pessoa, desde as redes sociais até a nossa vida cotidiana. Para ficar um pouco mais fácil, antes de eu falar sobre o contexto disso, é só você pensar assim, quando a gente está nas redes sociais, não é muito mais fácil a gente faz um amigo, a gente vai lá, segue aquela pessoa ou aceita a solicitação de amizade da pessoa, que é no caso lá do Facebook, né, para quem ainda utiliza o Facebook, e é a partir dessas conexões que a gente consegue encontrar outras pessoas que talvez a gente já conheça, afinal aquele amigo do amigo ou parente do parente vai conhecer alguma outra pessoa que já fez parte da nossa vida de alguma forma, ou talvez essas pessoas que a gente não conheça um dia farão parte da nossa vida de alguma forma. E se você parar para pensar, todo mundo conhece alguém. Então, aquele amigo que você conhece, ele conhece um outro amigo, que aquele amigo conhece um outro amigo, e aí fica muito mais fácil de você entender essa conexão. E é a partir daí que a gente fala sobre os 6 graus de separação. Então, os 6 graus de separação são aquelas 6 conexões diferentes que você pode ter no convívio com outras pessoas. Como muitas outras teorias que existem na nossa vida real, elas partiram da ficção, de mentes brilhantes, geniais e que fazem total sentido com a nossa realidade. Essa teoria surgiu a partir de uma ficção do escritor húngaro, gente, eu preciso ler o nome dele porque é muito difícil, Frigyes Karinthy, não sei se pronuncia assim, eu vou até deixar a pronúncia aqui. Frigyes Karinthy. No livro Tudo é Diferente, de 1929, ou seja, é uma ideia super antiga já. Em 1929, daqui 3 anos, vai completar 100 anos que essa ideia foi contada pela primeira vez. E a partir daí não demorou muito tempo para que se tornasse um estudo científico e matemático. Em 1960, um psicólogo norte-americano, Stanley Milgram, resolveu fazer uma pesquisa. Ele enviou 300 pacotes para pessoas aleatórias dentro dos Estados Unidos. Cada pacote tinha um bilhete para que aquela pessoa ela enviasse para um nome em específico em Boston, Massachusetts, e não continha o endereço dessa pessoa. Então, tinha lá o nome da pessoa para quem você tinha que enviar dentro daquela cidade, mas não tinha o endereço dela. Então, assim, cada pessoa que tinha aquele pacote entregou o pacote na mão de alguém que eles conheciam para que esse pacote de alguma forma chegasse àquela pessoa com aquele nome em específico. Então, resumindo assim, para ficar mais fácil de entender, eu recebo um pacote e esse pacote tem o nome de alguém sem o endereço. E aí eu pego esse pacote, eu entrego na mão de alguém que eu conheço e falo, olha, você precisa entregar esse pacote para essa pessoa. Se você não conhece essa pessoa, entrega para alguém que você acha que conheça ou que essa pessoa tenha ali a ligação com alguém para que chegue até aquela pessoa, entendeu? Então, desses 300 pacotes que ele fez o teste, 100 deles chegaram aos destinatários. E para chegar nesses 100 destinatários, passaram por 6 pessoas. Então, houveram 6 graus de separação para que o pacote realmente chegasse aonde ele precisava chegar. E aí, a popularização dessa teoria aconteceu em 1996 em uma universidade também nos Estados Unidos. Ele utilizou dados do TMDB, que é uma catalogação totalmente cinematográfica. Ele queria fazer as conexões que chegassem até o ator Kevin Bacon. Isso, cara, tem até um TEDx, eu vou deixar o link aqui nos comentários, que ele é muito interessante,
do próprio Kevin Bacon contando como que ele descobriu que estava acontecendo uma pesquisa em uma universidade utilizando o nome dele de uma teoria muito legal, que é os 6 graus de separação. 1994, I'm minding on my own business, I'm making movies, I'm trying to raise my family, and I don't remember exactly how I first heard about it, but it just kind of started to seep into my life, you know? Então eles criaram um site, o The Oracle of Bacon, que é basicamente a tradução, o oráculo de Bacon, né, do Kevin Bacon, onde você consegue descobrir a quantos graus de distância está tal ator, tal celebridade do Kevin Bacon. Então, se o Kevin Bacon contracenou com alguém, aí essa pessoa contracenou com outra, que contracenou com outra, até ter esses 6 graus de separação de várias pessoas diferentes, até chegar no ator. E o mais legal é que a revista Time incluiu esse site numa lista de os melhores websites de 1996. Claro que a internet já existia naquela época, acredito que não tinha a mesma quantidade de sites igual tem hoje, mas mesmo assim ele foi candidatado como um dos melhores, né? O mais interessante é que essa teoria, ela existe até hoje nas nossas vidas. Então, como eu comentei no início do vídeo, hoje as redes sociais também utilizam de certa forma esse sistema. Tanto é que o Facebook indica que, na verdade, eles identificaram que as conexões que acontecem ali dentro da plataforma chegam até a 4 conexões diferentes, ou seja, ela pode ser muito menor do que a gente imagina. Então, eu vou fazer um teste aqui com vocês, para mim tentar chegar a alguns nomes famosos, pensando em situações, conexões da minha vida, para a gente ver quantos graus de separação eu estou daquela pessoa famosa. A gente pega pessoas famosas porque é mais fácil das pessoas conhecerem, né? Mas você pode fazer isso com qualquer pessoa, com qualquer situação. Então vamos fazer um teste. A quantos graus de separação eu estaria do Michael Jackson se ele ainda estivesse vivo? Inclusive, essa já é outra teoria, a teoria de que o Michael Jackson ainda pode estar vivo, mas não vem ao caso nesse vídeo. Primeiro a gente pega eu, Larissa, e eu conheço uma pessoa, que na verdade ele é tio do meu marido, que ele já conheceu a Eliana pessoalmente. Pois é, a Eliana. Então vamos pegar eu, o tio do meu marido, a Eliana. E a Eliana já fez diversas entrevistas como apresentadora. Uma delas que é muito memorável é a entrevista com o Justin Bieber. Pois é, o Justin Bieber. E depois do Justin Bieber nós temos o Stevie Wonder. Pra quem não sabe, o Justin Bieber já cantou algumas músicas natalinas aí com o Stevie Wonder, né? E o Stevie Wonder, pra quem não sabe, ele era parente do Michael Jackson. Pois é, ninguém sabe disso, mas ele era um parente. Eu vou até deixar aqui na tela qual parente que ele era, que eu não lembro agora. Ou seja, se a gente contar, eu estou a 5 graus de separação do Michael Jackson. Uma coisa interessante é que essa teoria, ela é conhecida como 6 graus de separação, mas ela também já foi conhecida como 6 conexões, ou até mesmo a teoria dos apertos de mão. Porque, na verdade, não é tão simples assim. Você não vai falar, eu conheço essa pessoa porque eu sei que ela existe, eu sei o nome dela. Não, você realmente precisa ter conhecido aquela pessoa para ter aquela conexão. Então, eu conheci aquele amigo como se eu tivesse realmente dado um aperto de mão para aquela pessoa, que aquela pessoa deu um aperto de mão para outra pessoa, e assim fica muito mais fácil da gente fazer o cálculo. Agora vamos pegar uma outra celebridade que está super em alta, que é a Millie Bobby Brown. Então, a Eleven de Stranger Things aí, que teve esse final aí que eu não quero nem comentar nesse vídeo, mas enfim. Se você quer saber, eu fico até com uma dúvida pra ver se isso conta ou não. Então deixa aqui nos comentários se você acha que essa contagem é válida, mas eu já fui em uma peça de teatro há muitos anos atrás, do Pequeno Príncipe, e a pessoa que representava o Pequeno Príncipe era a Luana Piovani. Então, inclusive, era um papel muito legal na época que ela fez. E aí, a Luana Piovani, há muito tempo atrás, ela já contracenou também com o Bon Jovi, pois é. E o Bon Jovi, pra quem não sabe, ele é o sogro da Millie Bobby Brown, porque a Millie Bobby Brown casou com o Jake Bon Jovi, o filho do Bon Jovi. Então se você contar a Luana Piovani, o John Bon Jovi e a Millie Bobby Brown, eu estou a 3 graus de separação da Millie Bobby Brown. Pois é. Então é exatamente por isso que fica muito mais fácil, hoje em dia, com acesso à informação, acesso às redes sociais, ou até mesmo pessoalmente, a gente conhecer outras pessoas que são famosas, pessoas que muitas pessoas conhecem. Quanto mais conexões você tiver, e essas pessoas mais conexões elas tiverem,
mais fácil fica de você conhecer mais pessoas e ter os graus de separação menores. Então é isso. Se você gostou, deixa aqui nos comentários se você tem alguma interligação com alguém, quantos graus de separação tá de distância, ou às vezes você já pode ter conhecido a pessoa pessoalmente, literalmente ter dado o aperto de mão para aquela pessoa. Lembra de dar um like e se inscrever no meu canal, porque isso ajuda bastante para que eu traga muito mais conteúdos interessantes aqui para vocês. E muito obrigada por ter ficado até aqui, um beijo para você e até mais, tchau, tchau!